Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno mais uma vez para o canal Lições de Amor, dentro do quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos no capítulo 4, intitulado Primeiros Labores Apostólicos. E esse é o vídeo número 4 deste capítulo. Então dividimos esse capítulo em várias partes. No vídeo anterior, nós falamos sobre a reunião que Paulo e Barnabé fizeram na igreja de Antioquia para compartilhar com os amigos que eles iriam partir em excursões de propaganda. Na verdade, os três, né? Paulo, Barnabé e João Marcos, sobrinho de Barnabé. E pelo fenômeno das vozes diretas, o Espírito do Senhor, como vai dizer Emmanuel, se comunicou, inculcando que fosse Paulo e Barnabé os destacados para essa evangelização dos gentios. E aí Paulo desata em choro convulsivo, porque aquele era um sinal contundente de que agora ele estava preparado para o trabalho que ele tinha tanto aguardado, de servir a Deus de uma forma sincera e completamente entregue, né, com uma renúncia total. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre essa viagem. No vídeo anterior ainda, lá no finalzinho, a gente falou de uma viagem de João, Marcos, Barnabé e Paulo para Seleucia. E aqui agora a gente vai falar da chegada deles em Neapafos. Então eles chegam a Neapafos, a sede onde residia o procônsul Sérgio Paulo. E aí eles chegam na cidade. Barnabé, conhecendo ainda as deficiências do ex-rabino Paulo para prelecionar, mesmo cansadíssimo, vai até a sinagoga e preleciona, falando sobre o Evangelho de Jesus. E nesse dia em especial ele estava divinamente inspirado e falou muito bem, inclusive tomando Paulo de espanto positivo e até comoção. E aí Emmanuel vai anotar que nenhuma cidade pela qual eles tinham passado, as pessoas, os circunstantes, tinham demonstrado tanto interesse na palavra divina. E aí romanos em grande número iam até eles solicitando esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros, e eles iam recebendo as notícias do Cristo por trás de júbilos e esperanças no futuro mais ditoso. Assim foi se adensando a fileira daqueles que queriam receber notícias sobre os ensinamentos de Jesus, e tudo ia se transcorrendo com a maior naturalidade. E aí eles iam fazendo curas através da imposição de mãos, e aos poucos foi se cercando uma certa quantidade de pessoas. E aí Barnabé, reconhecendo que não precisaria aquelas multidões de tanta erudição, deixou que Paulo falasse como lhe aprovesse, como lhe conviesse. E, para a surpresa de Barnabé, Paulo recuperou o dom da oratória, a capacidade de falar bem, e seu verbo parecia inflamado de nova luz. E aí ele se referia àquelas cenas do Evangelho com um brilho diferente nos olhos e deixava todos encantados, profundamente encantados. E aí essa propaganda ia passando de boca a ouvido, até que Sérgio Paulo, o procônsul, pede que os dois se apresentem a ele no palácio. E aí Emmanuel vai dizer, a mensagem era mais uma ordem do que apenas um convite. Então eles vão. E aí Paulo tenta forçar na memória de onde conhecia aquele nome, Sérgio Paulo. Aquele nome não lhe era estranho. E aí Emmanuel vai dizer, afinal veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão, e concluiu que o procônsul não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail. E chegando no palácio, eles percebem que a situação de saúde do procônsul era muito lastimável. Aqueles olhares bondosos, mas profundamente alquebrados, meio melancólicos. E ele estava sendo cuidado por um mago de nome Elimas. Em Atos dos Apóstolos há esse nome, Elimas, ou Bar Jesus, que era um mago judeu, que em verdade nem tinha poder nenhum. E aí Sérgio Paulo acaba confessando os seus interesses. Olha, eu tenho tentado, junto com Bar Jesus, melhorar da minha enfermidade,
mas não passei de alguns avanços muito insignificantes. E aí eu ouvi dizer das curas que proferistes em nome do Deus de vocês, e peço que, por favor, vocês façam alguma coisa por mim, para que eu possa restabelecer a minha saúde. Não estranheis a minha atitude de ter chamado alguém para vos convidar até aqui. Se eu tivesse condições, teria ido pessoalmente, mas em verdade eu não consigo. Sou um grande necessitado. E aí Paulo, tomando a palavra, lhe diz: é verdade, procônsul, nós temos um grande poder nas nossas mãos, porque nós somos assistentes de um médico sem precedentes. Chama-se Cristo Jesus, vai dizer Paulo de Tarso, e a sua fórmula é sagrada. Destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Ou seja, Jesus, médico das almas. O Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a saúde do espírito. Possuindo-a, podemos estar habilitados a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. E aí Bar Jesus, ouvindo aquelas palavras, começa a rir de uma forma irônica. E o procônsul, muito interessado, pergunta como encontrar o Cristo. E aí Paulo diz: ele é a bondade perfeita e está em toda parte. A sua ação, ela acaba chegando a nós através das pequenas demonstrações das graças que nos chegam. E aí Bar Jesus começa a confrontar Paulo, dizendo que espécie de artimanha eles estavam provocando. Como é que eles levantavam? E aí, com profundo desprezo, Bar Jesus diz: acaso nos tomam por ignorantes? Nós acreditávamos que eram representantes de alguma nova forma de ciência, mas vocês fazem menção ao falso profeta de Nazaré, ao carpinteiro miserável. E aí Paulo, medindo as palavras e com autoridade moral, diz: é, meu amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim eu pensava, mas agora eu conheço a gloriosa luz do Mestre. E aí Paulo continuava dizendo que mesmo aqueles que não creem no Cristo já receberam as suas glórias. E aí Sérgio Paulo, que era cético, mas que desejava no seu íntimo conhecer Jesus, lhe pergunta assim: mas como obter uma prova concreta das vossas afirmativas? Se eu não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se a sua assistência me influenciou algum dia? E é aqui que Paulo brilha. Lembrando da história de Estevão, ele a repete para Sérgio Paulo. Lembra-se de um jovem que, num barco, como cativo nas galeras romanas, de nome Gesiel, cuidou da sua enfermidade, com um desvelo, como se fosse você, o próprio pai dele, e que você, como retribuição desse extremo ato de generosidade, deixou em liberdade às margens do mar, próximo da estrada de Jope, pedindo que ele vivesse vida nova e mudasse de nome e se afastasse da costa o quanto antes. Você embarcou no porto de Cefalônia e antes que o navio aportasse em Corinto, deixou aquele jovem lá. Os médicos e seus amigos todos fugiram, mas ele permaneceu ao seu lado. Era um escravo humilde, um serviçal, mas ele velou por ti dia e noite. E o que a ciência não conseguiu lograr, o seu coração puro fez, restituindo-lhe a saúde. Porque é assim, quando todos nos abandonam, é o Cristo que permanece conosco. Mas para isso é preciso crer nele e perseverar até o fim. E aí Sérgio Paulo fica impressionado. Mas como sabeis de todos esses detalhes? Isso tudo é a mais pura verdade. Trouxeste-me a notícia do verdadeiro Cristo, do Salvador. E aí Bar Jesus, espumando de cólera, pede para que eles calem a boca, dizendo que tudo aquilo é mentira e ardil das trevas para os confundir. E Paulo, agora experimentando da serenidade imperturbável que viu em Estevão na cena do apedrejamento, lhe diz: calma, amigo, porque essa fúria não vai lhe levar a lugar algum. Ela não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. E então chega ao ponto alto da narrativa, quando Paulo, depois de ter um pouco de contenda com Bar Jesus e sustentar por algum tempo essas discussões, diz: tudo fiz
por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz, como vós, também eu já vivi em trevas. E no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis igualmente esse benefício: a visão do corpo fechar-se-vos-á, para que vos possais divisar a verdade em espírito. E naquele momento, Bar Jesus fica literalmente cego. E aqui a gente tem mais uma vez a demonstração de um grande poder psíquico, de uma faculdade mediúnica, a gente não sabe precisar, ou anímica, em que ele foi intermediário dessa cegueira temporária de Bar Jesus. Mas o que nós sabemos é que essa experiência é análoga à cegueira que Paulo teve às portas da estrada de Damasco, e também há uma cena que está narrada em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, a fraude de Ananias e Safira. Quando Simão Pedro estava organizando a Casa do Caminho, e aí estava angariando os recursos daqueles que iriam compor, né, iriam participar junto com os outros, Ananias e Safira vendem os terrenos, as propriedades deles, e acabam mentindo sobre o valor arrecadado. E aí Simão Pedro descobre essa mentira, profere algumas palavras e eles caem mortos na frente de Simão Pedro. E todos ficam assustados com aquele poder de Simão de matar, entre aspas, pessoas, né? Então aqui mais uma vez a gente está diante dessas grandes demonstrações do poder divino através desses emissários, com o objetivo de mostrar o poder de Deus. E aí Emmanuel vai dizer que por 4 longas horas Bar Jesus chorou, mergulhado na sombra espessa que lhe invadira os olhos cansados. E então, depois desse tempo, Saulo impôs-lhe as mãos na fronte e, com um suspiro de alívio, o velho recobrou a vista, retirando-se confuso e sucumbido. O mesmo que aconteceu com Ananias, quando ele restitui a visão de Saulo, em que ele estava lá na pensão de Judas, né? Já tinha se passado alguns dias aguardando a visita dele. Então, na verdade, a gente está aqui diante de uma manifestação de operação de fluidos, que está descrita lá em Gênesis, no capítulo 14, que antes eram vistos como verdadeiros milagres, mas que hoje a ciência espírita explica como essa interferência nos fluidos com o objetivo de causar essas manifestações materiais, e mostra do que somos capazes e do nosso poder quando nós nos dedicamos ao aprimoramento moral e colocar os nossos recursos à disposição de Deus. E aí o procônsul fica extremamente interessado com respeito aos planos de Barnabé e de Paulo, porque fica muito claro para ele que eles não estão querendo mercadejar os dons divinos. E aí o procônsul pergunta em que ele poderia ajudá-los. E aí Paulo diz que na verdade eles estavam andando pelas cidades tentando formar igrejas, e que por enquanto só tinham a igreja de Antioquia e a de Jerusalém, mas que havia muitos cristãos em toda parte e que eles estavam querendo dar sobrevida à mensagem com essas reuniões em residências, reuniões particulares. E então Sérgio Paulo diz: Neapafos terá então a primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. E aí Saulo e Barnabé não sabiam como retribuir aquele gesto de gratidão. Começaram a indicar as pessoas para poder construir a igreja, e naquele dia voltaram jubilosos para casa. Barnabé, não cabendo em si de tanta alegria, falando para Paulo: vê, para mim hoje é o dia da nossa redenção, o dia maior da tua existência. Você falou com um timbre sagrado como nunca. E Saulo, em momento algum, recolhendo para si mesmo os louros desse mérito, dizendo: eu também não sei como traduzir o meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo, pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos. Então é isso, meus amigos. Próximo vídeo continuaremos essa bonita história. Até a próxima. Espero que tenha sido útil. Tchau, tchau.